O sol poente projetava longas sombras sobre a desgastada fazenda de John Miller, tingindo a paisagem do Texas com tons de âmbar e ouro. Aos 72 anos, John já estava acostumado à solidão que acompanhava sua vida simples. Seus dias giravam em torno de cuidar de seu pequeno rebanho de gado e trabalhar na teimosa terra, propensa à seca, que estava na família há 3 gerações. O vizinho mais próximo morava a 8 quilômetros dali, ao longo da estrada poeirenta, e John raramente ia à cidade, exceto para comprar suprimentos essenciais e, ocasionalmente, para os cultos de domingo. Naquela noite, nuvens escuras se formavam no horizonte, prometendo a primeira chuva de verdade em semanas. John sentou-se em sua varanda, as mãos calejadas, envoltas em uma caneca lascada de café preto, observando a tempestade se aproximar com uma satisfação silenciosa. Suas juntas artríticas sentiam a mudança de pressão, um sistema confiável de previsão do tempo, refinado ao longo de décadas de vida no campo. Pelo menos as plantações vão receber um pouco de água, murmurou para si mesmo, dando um último gole antes de entrar em casa, enquanto as primeiras gotas pesadas começavam a cair. Ao anoitecer, a tempestade se intensificou. A chuva batia contra as janelas e o vento uivava pelas frestas da velha casa. John tinha acabado de se acomodar em sua poltrona de couro, já desgastada, com um livro de bolso surrado, quando um som inesperado cortou a fúria da tempestade. 3 batidas distintas em sua porta da frente. John congelou. Visitantes já eram raros em tempo bom. Numa tempestade como aquela, eram impensáveis. Ele colocou o livro de lado e pegou a velha espingarda que mantinha por perto, não por paranoia, mas por uma cautela prática de quem vive sozinho em um lugar isolado. Quem está aí? Chamou, aproximando-se da porta com cuidado. Por favor, senhor. Veio uma voz masculina tensa do outro lado. Preciso de ajuda. Havia algo no desespero daquelas palavras que levou John a abrir a porta. Embora tenha mantido a corrente de segurança presa, pelo vão estreito, viu um jovem, talvez com pouco mais de 20 anos, encharcado até os ossos. O corte de cabelo militar e a postura eram imediatamente reconhecíveis para John, que havia servido no Vietnã décadas antes. O estranho vestia um uniforme coberto de lama e tinha um pequeno corte acima da sobrancelha direita, de onde escorria um fio de sangue pelo rosto. Desculpe incomodá-lo, senhor, disse o jovem, a voz mal audível, acima do barulho da tempestade. Meu nome é Soldado Ethan Walker. Me separei da minha unidade durante um exercício de treinamento. Meu rádio está sem bateria e andei por horas tentando encontrar ajuda. John C.D. estudou o soldado com atenção. Algo no olhar direto do jovem lhe lembrou seu próprio filho, que perdera a vida há 15 anos em um ataque com IED no Afeganistão. Após um momento de hesitação, John destravou a corrente. Entre antes que pegue uma pneumonia, disse com um tom rude, mas convidativo, dando espaço para o jovem entrar. Quando Ethan passou pela porta, John notou algo estranho. O emblema militar no casaco do soldado era desconhecido para ele. Apesar de seu tempo de serviço e de seu contínuo interesse por assuntos militares, John conhecia bem a maioria dos distintivos de unidades, mas aquele, um falcão estilizado com marcas incomuns abaixo dele, era completamente novo para ele. Obrigado, senhor. Não sabe o quanto sou grato, disse Ethan, seus ombros afrouxando em alívio ao sentir o calor da casa. Vamos te arrumar algo seco, respondeu John, deixando a curiosidade de lado por enquanto. O banheiro é no fim do corredor. Vou procurar umas roupas secas e aquecer um pouco de sopa. John observou, enquanto o jovem soldado mancava até o banheiro, deixando um rastro de água enlameada no chão de madeira desgastado. Algo naquela situação não parecia certo, mas John nunca fora do tipo que virava as costas para alguém em necessidade, especialmente um companheiro de farda. Ele remexeu em um velho baú de cedro e tirou algumas roupas de seu filho, roupas que nunca tivera coragem de doar. Ficariam um pouco largas no soldado magro, mas serviriam melhor do que o uniforme encharcado. Deixou as roupas do lado de fora do banheiro e foi até a cozinha esquentar uma lata de sopa de frango caseira que havia enlatado no último outono. Quando Ethan saiu, parecia um pouco melhor, pelo menos mais limpo, embora o cansaço continuasse estampado em seu rosto jovem. As roupas emprestadas pendiam frouxas em seu corpo, fazendo-o parecer ainda mais jovem do que John imaginara a princípio. Sente-se, instruiu John, apontando para a mesa da cozinha, onde havia deixado uma tigela de sopa fumegante e um pedaço de pão de milho. Quando foi a última vez que comeu? Ontem de manhã,
acho, respondeu Ethan, afundando na cadeira com gratidão. Estávamos em uma missão especial de treinamento. As coisas se complicaram. John notou como o jovem escolhia as palavras com cuidado, como seus olhos ocasionalmente se desviavam para as janelas, como se esperasse que alguém aparecesse. O velho fazendeiro já tinha visto aquele olhar antes, em homens que carregavam segredos, em soldados que haviam visto coisas sobre as quais não podiam falar. Sua unidade deve estar te procurando, comentou John, pegando sua própria tigela de sopa. A colher de Ethans parou no ar por um instante. Estão, mas só preciso descansar um pouco, antes de tentar me reconectar com eles. John assentiu, decidindo não pressioná-lo mais. Após o jantar, ele mostrou a Ethan a sala de estar, oferecendo-lhe o sofá confortável, embora velho, para passar a noite. Deixou cobertores e um travesseiro e foi para o próprio quarto, permitindo que o jovem descansasse. Mas o sono não veio para John. Algo naquilo o incomodava. Por volta da meia-noite, ouviu passos suaves e o som abafado de uma voz. Curioso, levantou-se silenciosamente e caminhou até o corredor. Na luz fraca da sala, conseguiu distinguir a silhueta de Ethan. O jovem estava parado junto à janela, pressionando um pequeno dispositivo contra o ouvido. Não parecia um rádio militar padrão. Sim, senhor. Entendido. Estarei pronto, sussurrou Ethan, atenção evidente na voz. Não, ninguém suspeita de nada. Só um velho fazendeiro. Ele acredita na história do treinamento. John recuou silenciosamente para seu quarto, perturbado pelo que ouvira. O jovem estava em apuros. Ou era ele o perigo? Na manhã seguinte, o céu estava limpo e os pássaros cantavam, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse acontecido. John estava preparando o café da manhã, quando batidas firmes na porta o fizeram se sobressaltar. Ficou claro que Ethan sabia quem era. Seu rosto perdeu a cor. John abriu a porta e encontrou 2 carros da polícia e um SUV preto. Homens de terno e fardas estavam na varanda. Senhor Miller? Perguntou um dos homens, mostrando um distintivo rápido demais para John identificar. Sou o agente Dawson. Estamos procurando um desertor militar que pode ter passado por esta área na noite passada. Antes que John pudesse responder, um dos oficiais avistou Ethan pela janela. Senhor, alvo avistado. O que aconteceu depois foi um borrão de comandos, armas erguidas e a captura de Ethan. Mas algo estava profundamente errado. E John Miller não ia simplesmente aceitar isso sem respostas. Cada aeronave, à medida que os motores foram desligados, teve sua porta lateral deslizando para abrir, e soldados em trajes completos de combate saíram em rápida sucessão, estabelecendo um perímetro ao redor dos helicópteros. Do maior helicóptero emergiu uma figura alta, vestindo um impecável uniforme militar, adornado com fitas e estrelas, claramente um oficial de alta patente. O homem caminhou com determinação na direção de John, escoltado por 2 soldados armados. Senhor John Miller, chamou o oficial ao se aproximar. John endireitou a postura, seus anos de treinamento militar se reativando automaticamente diante da presença da autoridade. Sou o General Robert Hayes, do Comando de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos, disse o homem, estendendo a mão. Preciso falar com você sobre o soldado Walker. John apertou a mão oferecida com cautela. Parece muito poder de fogo, só para ter uma conversa. O General Hayes sorriu levemente. Medidas de segurança. Podemos falar em um lugar mais reservado? John conduziu o general e seus escoltas até sua casa, sua mente acelerada com perguntas. Na cozinha, que agora parecia pequena demais para a presença de 3 militares, John ofereceu café, que o general aceitou, enquanto os guardas permaneceram de pé. Senhor Miller, devo-lhe uma explicação. Começou Hayes com um tom sério. O soldado Ethan Walker não é um desertor. Ele é um dos nossos operativos mais valiosos. E o que aconteceu aqui há 3 dias não foi uma prisão autorizada. John segurou a caneca de café com firmeza. Continue. Walker fazia parte de uma equipe secreta, investigando uma possível violação de segurança dentro das nossas próprias fileiras. Recebemos informações de que tecnologia de armas classificadas estava sendo vendida a interesses estrangeiros por alguém do próprio exército. O general colocou uma pasta sobre a mesa e a abriu, revelando fotografias de homens em trajes militares e civis reunidos em um armazém. A equipe de Walker estava perto de identificar os conspiradores quando sua cobertura foi comprometida. Ele se separou da unidade durante uma operação e decidiu procurar abrigo temporário, em vez de arriscar levar os suspeitos
suspeitos até nosso posto de vigilância. Então, os homens que o levaram, John começou. Não eram agentes federais, concluiu Hayes com gravidade. Eram parte da conspiração. O homem que se apresentou como agente Dawson é, na verdade, o Major James Harlow, um dos principais suspeitos da investigação. Ao virem aqui, eles se revelaram para nós. John absorveu lentamente aquela informação. Ethan está vivo? Hayes assentiu. Graças a você, sim. O dispositivo de rastreamento na bota dele, padrão para nossos operativos, permitiu que o localizássemos e o resgatássemos 12 horas após sua captura. Sua ajuda deu a ele o descanso e a segurança necessários para ativar o sinal de emergência sem ser detectado. O emblema no uniforme dele, John lembrou-se. Eu não o reconheci. Você não reconheceria, confirmou Hayes. É uma designação especial não divulgada publicamente. Walker era exatamente quem dizia ser. Um soldado precisando de ajuda. E você, Sr. Miller, foi a única pessoa que o ajudou, sem questionar ou suspeitar. John sentiu uma mistura complexa de alívio e validação. Seus instintos sobre Ethan estavam corretos, afinal. Tem mais, continuou Hayes. As informações que Walker coletou levaram à prisão de 7 oficiais de alta patente e 3 contratantes de defesa envolvidos na conspiração. Foi uma das operações de contra-inteligência mais significativas das últimas décadas. Por que está me contando tudo isso? John perguntou. Isso não é confidencial. Hayes sorriu, desta vez de forma mais genuína. Normalmente, sim, mas recebi autorização para compartilhar essas informações porque Walker insistiu. Ele queria que você soubesse que sua bondade não foi em vão e que você teve um papel crucial em uma operação que provavelmente salvou vidas americanas. John assentiu devagar, processando tudo o que ouvira. E aqueles helicópteros pousando na minha fazenda? Isso era realmente necessário? Na verdade, sim, respondeu Hayes. Há alguém que queria agradecê-lo pessoalmente. Como se fosse um sinal, a porta da cozinha se abriu e Ethan Walker entrou. Agora ele parecia diferente, descansado, barbeado e vestindo um uniforme militar formal, com várias medalhas no peito. Mas seus olhos eram os mesmos, cheios de gratidão ao encontrarem os de John. Olá, senhor, disse Ethan, sua voz firme e clara. Eu disse que não esqueceria. John se levantou da cadeira, momentaneamente sem palavras, diante do jovem soldado que havia abrigado. Agora ali, vivo e bem, sem pensar, deu um passo à frente e abraçou Ethan, surpreendendo a si mesmo com o gesto. Bom ver você inteiro, garoto, disse John, com a voz rouca, afastando-se para olhar Ethan de perto. Ethan sorriu. Tudo graças a você, senhor. Se não tivesse me acolhido naquela noite, eu não teria conseguido ativar meus protocolos de emergência. O general Hayes pigarreou. Senhor Miller, as ações do soldado Walker lhe renderam a estrela da inteligência, uma das nossas maiores honrarias para operações secretas. Mas ele insistiu que viéssemos vê-lo antes da cerimônia oficial. Ethan assentiu. O general queria levá-lo até a base para a cerimônia, mas achei que você preferiria que viéssemos até você. Foi um gesto atencioso, respondeu John, lançando um olhar para os 3 helicópteros militares pousados no seu campo de trigo. Mas acho que minhas plantações não gostaram muito da ideia. Hayes riu. Vamos compensá-lo por qualquer dano, é claro, mas há mais em nossa visita do que apenas trazer Walker para vê-lo. O general fez um sinal para um de seus auxiliares, que se aproximou com uma maleta de couro. Ele a abriu sobre a mesa da cozinha, revelando pilhas de notas novas. O Departamento de Defesa gostaria de expressar sua gratidão por sua assistência neste caso, explicou Hayes. Isto é um gesto de apreço. $200 mil, livres de impostos. John olhou para o dinheiro e depois de volta para o general. Isso é um baita de um gesto, general. Na verdade, é a recompensa padrão para civis que ajudam na prevenção de ameaças à segurança nacional, disse Hayes. E neste caso, é mais do que merecido. Suas ações contribuíram diretamente para o sucesso da operação. John olhou para o dinheiro novamente e então balançou a cabeça devagar. Eu não o ajudei por dinheiro. Ajudei porque era a coisa certa a se fazer. Ethan sorriu e trocou um olhar com o general. Eu disse que ele diria isso, senhor. Hayes assentiu. E é exatamente por isso que viemos pessoalmente. Sr. Miller, sua integridade é rara nos dias de hoje. John empurrou levemente a maleta. Fiquem com o dinheiro, general. Usem para ajudar soldados que precisem mais do que eu. Na verdade, Ethan interveio. Previmos que você diria isso. Então preparamos uma alternativa. O auxiliar do general
retirou outro documento da maleta. Este é um projeto para criar um fundo de apoio a veteranos em seu nome. O programa de assistência a veteranos, John Miller, ajudaria soldados em transição para a vida civil, especialmente em áreas rurais como esta. Os olhos de John se arregalaram em surpresa. Vocês fariam isso com sua permissão, confirmou Hayes. O dinheiro iria diretamente para ajudar veteranos necessitados, com cuidados médicos, moradia e treinamento profissional. Pela primeira vez, desde que os helicópteros pousaram, John sorriu de verdade. Agora isso eu posso apoiar.